tarifas de 145% sobre produtos chineses, tarifas de 125% sobre produtos americanos. Se alguém procura uma definição resumida de uma guerra comercial total, aí está. Menos de 3 meses da presidência Trump desencadearam a maior guerra comercial da história mundial. Em 2 de abril, no Dia da Libertação, Trump anunciou tarifas sobre quase o mundo inteiro. Os mercados sangraram como nunca. A política do novo presidente americano não poupou ninguém. Todos receberam duros golpes igualmente: Europa, China, Rússia e, acima de tudo, os Estados Unidos. Até mesmo os aliados mais próximos, como Elon Musk, condenaram essa política de Trump. As críticas generalizadas e os dados que gritavam "não faça isso" finalmente chegaram ao presidente americano, que decidiu suspendê-las por 90 dias, mas mantendo-as no nível de 10%. Com exceção da República Popular da China, com a qual ele entrou em rota de colisão econômica direta. Vamos analisar a guerra comercial total dos Estados Unidos com o mundo inteiro e, acima de tudo, com a China. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Para ter uma boa perspectiva dos eventos em curso, vamos organizá-los cronologicamente. Desde os primeiros dias no cargo, Trump anunciou uma guerra comercial sem precedentes e com o mundo inteiro. 7 dias após sua posse, ele anunciou tarifas de 100% sobre semicondutores taiwaneses e, em 1º de fevereiro, assinou uma ordem executiva segundo a qual, a partir de 4 de fevereiro, México e Canadá receberiam tarifas de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos, enquanto a China receberia 10%. 2 dias depois, ele suspendeu a execução desta ordem em relação ao México e Canadá por 30 dias. As tarifas sobre a China entraram em vigor em 4 de fevereiro. A China respondeu impondo tarifas sobre várias mercadorias americanas, incluindo 15% sobre carvão e gás GNL, 10% sobre petróleo, máquinas agrícolas e carros. Além disso, eles iniciaram uma investigação antitruste contra o Google. As tarifas de retaliação entraram em vigor em 10 de fevereiro. No mesmo dia, Trump removeu as exceções das tarifas sobre aço e alumínio, o que significa que ambas as matérias-primas em breve estariam sujeitas a tarifas de 25%. Em 13 de fevereiro, Trump anunciou um plano para tarifas recíprocas, prometendo aumentar as tarifas para corresponder às taxas cobradas por outros países sobre as importações para garantir a justiça. Ele insinuou que todos os países estariam sujeitos a elas. Em 18 de fevereiro, Trump anunciou tarifas de 25% sobre carros, produtos farmacêuticos e semicondutores que entrariam em vigor em abril. Trump também considerou tarifas sobre cobre e madeira. Em 4 de março, enfim, as tarifas anunciadas sobre o México e o Canadá entraram em vigor, embora as tarifas sobre os recursos energéticos canadenses tenham sido reduzidas para 10%. Além disso, as tarifas sobre a China aumentaram de 10% para 20%. Os 3 países anunciaram retaliação. O primeiro-ministro canadense Trudeau anunciou tarifas sobre produtos americanos no valor de 155 bilhões de dólares. A China impôs tarifas de 15% sobre produtos agrícolas americanos, incluindo frango, carne suína, bovina e soja. Eles também expandiram o número de empresas americanas sujeitas a controles de exportação. 2 dias depois, Trump suspendeu as tarifas sobre Canadá e México apenas para automóveis, após consultas com a Ford, GM e Stellantis. Ele anunciou que tarifas recíprocas estavam sendo preparadas com a intenção de entrar em vigor em 2 de abril. Em 12 de março, a União Europeia entrou em cena, anunciando as primeiras ações de retaliação, declarando tarifas sobre produtos de alumínio, têxteis, eletrodomésticos e produtos agrícolas no valor de 28 bilhões de dólares. O presidente americano respondeu com uma ameaça de tarifas de 200% sobre vinho
e champanhe europeus. Em 24 de março, Trump ameaçou tarifas de 25% contra quem comprasse gás ou petróleo da Venezuela. O principal cliente de Caracas é a China. 2 dias depois, Trump impôs tarifas de 25% sobre a importação de carros. Enfim, chegou o dia 2 de abril, o dia da libertação com as prometidas tarifas recíprocas. Com pequenas exceções, incluindo Rússia e Belarus, os americanos impõem tarifas sobre o mundo inteiro, entre 10% a 54%. O algoritmo para definir tarifas foi rapidamente decifrado. A fórmula simples: o déficit comercial dos Estados Unidos com um determinado país, dividido pela importação total desse país. Depois dividido por 2. Por exemplo, para a China, essa porcentagem foi de 67%, então as tarifas chinesas totalizaram 34%. Para a União Europeia, as novas tarifas foram de 20%, para o Japão 24%, para Taiwan 32% e para a Índia 26%. E os 34% para a China são cumulativos, o que significa que as tarifas atingiram 64%. Os cálculos convenientemente não incluíram a exportação de serviços, que os Estados Unidos têm superávit. Países com déficit comercial com os americanos também receberam tarifas de 10%. Europeus e muitos outros países prometeram retaliação. 2 dias depois, em 4 de abril, os chineses reciprocaram com 34% sobre todos os produtos americanos. O Ministério do Comércio em Pequim também anunciou a imposição de controles de exportação mais rígidos sobre metais de terras raras que os chineses dominam. Trump ameaça que, se os chineses não recuarem, ele adicionará outros 50% às tarifas existentes, chegando finalmente a 104%. O resultado? De 20 de janeiro a 9 de abril, o S&P 500, Nasdaq e Dow Jones caíram 15%, FTSE britânico 7%, Stocks Europe 600 9%, DAX alemão 5%, KOSPI coreano 6%, Nikkei japonês 18% e Shanghai Composite 2%. Porcentagens são difíceis de imaginar, então vamos falar de valores nominais. O mercado de ações americano perdeu cerca de 9,6 trilhões de dólares. Desse montante, 6,6 trilhões foram perdidos apenas em 3 e 4 de abril, que é a maior perda de 2 dias da história. Houve também uma saída maciça de capital das bolsas americanas. Descrevemos os primeiros 2 meses da maior guerra comercial da história até 9 de abril. Então, 2 bombas caíram. Os chineses responderam brutalmente, impondo tarifas de 84% sobre os Estados Unidos. Pouco depois, Washington respondeu. Trump suspendeu parcialmente as tarifas sobre o mundo por 90 dias, reduzindo-as durante esse período para o nível de 10%. Mas em relação à China, ele adotou uma tática oposta. O presidente americano elevou as tarifas chinesas para 125%. Mais tarde, os chineses fizeram o mesmo. Guerra comercial total. Além das tarifas recíprocas, os chineses têm outras armas como a venda de títulos americanos, dos quais são o segundo maior detentor depois do Japão. Pequim detém 761 bilhões em títulos americanos. Portanto, embora a fuga do mercado de ações geralmente encontre uma saída em títulos, e de fato a taxa de juros da dívida americana vem diminuindo nos últimos meses, em 9 de abril a taxa começou a subir acentuadamente. E além disso, dizia-se que o Japão também estava vendendo dívida americana, o que, segundo o correspondente da Fox News, foi o principal motivo para suprimir a guerra comercial com o mundo. Os chineses também se defendiam, entre outras coisas, com a depreciação do yuan, que já está bastante desvalorizado. Os sentimentos do mercado foram abalados. Veja os gráficos preparados por John Murdoch, do Financial Times, com base em estudos da Universidade de Michigan. O índice de incerteza da política econômica para os Estados Unidos hoje é maior do que em seu ponto mais alto durante a pandemia. O mesmo vale para todo o mundo.
Mais de 60% dos americanos têm uma opinião negativa sobre a política econômica do país, que é o pior resultado em décadas e pior do que as leituras da recessão pós-2008. A fração de pessoas que esperam uma deterioração nas condições de negócios dos Estados Unidos disparou, atingindo um valor sem precedentes na história de 40 anos de medições. A porcentagem de pessoas que temem perder seus empregos é a mais alta nos Estados Unidos em 40 anos, comparável à depressão de 2008. Apenas 1 em cada 4 americanos acredita que seu salário crescerá mais rápido do que a inflação, também o pior resultado da história. Trump foi à eleição com a promessa de acabar com os aumentos de preços. Hoje, a inflação esperada para o próximo ano igualou a dos picos de Biden e da crise de 2008. A porcentagem de adultos que ouviram informações comerciais desfavoráveis sobre a política do governo ultrapassou 50%, enquanto os picos sob os governos de Obama e do primeiro mandato de Trump mal chegaram a 30%. Simulações trazem previsões sombrias. Uma delas, conduzida pela Universidade Britânica de Aston, em um cenário que os Estados Unidos impõem tarifas de 25% sobre o mundo inteiro e o mundo responde da mesma forma, há consequências dramáticas que poderiam recair sobre os Estados Unidos. A análise adverte que tal cenário causaria interrupções significativas no comércio internacional e na atividade econômica, e as exportações dos Estados Unidos cairiam mais de 43% e as importações 30%. Como resultado, os Estados Unidos correm risco de inflação galopante. O que isso significa na prática? Matt Priest, presidente da Associação dos Varejistas de Calçados, afirma que um par de sapatos de $150 feito na China ou no Vietnã, que em 2 de abril recebeu uma taxa de 46%, poderia custar $230. Se a produção for transferida para os Estados Unidos, eles custarão entre $300 e $400. Chegou-se ao ponto em que os aliados mais próximos de Trump pedem uma mudança de rumo. Quem está liderando é o porrete midiático de Trump, Elon Musk. De repente, ele percebeu o impacto devastador que a nova administração, da qual ele é o rosto mais visível, tem sobre os seus negócios. Começou com uma queda acentuada nas ações da Tesla, mas Musk ainda permanecia quieto. Mas depois das tarifas recíprocas, Musk não aguentou mais e sobrou para um dos arquitetos da guerra comercial, Peter Navarro, conselheiro sênior para comércio e manufatura. Verdadeiramente um idiota, mais burro que um saco de tijolos, disse Musk sobre Navarro depois que este chamou Musk de montador de carros. Observe que em 2 de abril, Trump impôs tarifas sobre quase todo o mundo, menos em regimes autoritários. Rússia, Belarus, Cuba e Coreia do Norte. O governo americano afirmou que a razão para essa decisão eram os sistemas de sanções existentes e o valor mínimo do comércio. No entanto, o comércio entre a Rússia e os Estados Unidos ainda soma mais de $3 bilhões, o que é maior do que as trocas com muitos países sujeitos às novas sanções. Mas se Trump, conduzindo o carro da economia global, está indo em direção a um penhasco, os russos, apesar da recente lua de mel, estão no banco do passageiro. Após as manobras de Trump, o preço do petróleo russo Urals, o principal componente do orçamento russo, caiu abaixo de $50 por barril. Conforme relatado pela agência russa TASS em 9 de abril, seu preço no porto de Primorsk era de $47, o nível mais baixo em quase 2 anos. O orçamento russo de 2025 assumia um preço do barril de $70. O preço do petróleo reage com o esperado resfriamento da economia global e sua demanda por petróleo. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, tentou abordar as ações do aliado com delicadeza. Estamos monitorando de perto a situação que atualmente é caracterizada como extremamente turbulenta, tensa e emocionalmente sobrecarregada, disse a agência Interfax. A porta-voz das Relações Exteriores, Maria Zakharova, foi mais incisiva. As últimas decisões tarifárias da Casa Branca, que violam as regras da OMC, mostram que Washington não se vincula mais às normas do direito comercial internacional.
Em 9 de abril, no entanto, veio o rebote. Diante da imensa pressão e das críticas sobre a política tarifária, a Casa Branca estava na defensiva. Como resultado, Trump mais uma vez virou a mesa, enquanto jogava com sua influência. Pouco antes de suspender as tarifas recíprocas por 90 dias, ele escreveu em sua plataforma Truth Social que é o melhor momento para comprar, implicitamente, ações. Pouco depois ele suspendeu as tarifas e os mercados subiram. Muitos bilionários do círculo do presidente lucraram muito, do que o próprio Trump se gabou. Por outro lado, ele declarou uma guerra comercial atômica contra a China. Vamos tentar entender do que se trata tudo isso. No vídeo A China de Xi é a nova União Soviética, discutimos como o Partido Comunista direciona a China. Resumindo, China produz intencionalmente além das necessidades, exportando excedentes para o exterior e expulsando do mercado os produtores de outros países. Eles fazem isso ao custo de suprimir o consumo interno e pagando aos chineses menos do que o mercado pagaria. Por quê? Primeiro, eles tornam artificialmente a indústria chinesa mais competitiva. Segundo, por uma base ideológica. Pequim teme maior liberdade individual para sua sociedade, o que poderia perturbar o sistema de poder hierárquico na China. Assim, todos os frutos do sucesso econômico nas últimas décadas, apoiados em exportações agressivas, fluem para o Comitê Central, que os distribui como achar melhor, e investe excedentes, entre outras coisas, em títulos americanos. Em 2024, o superávit comercial da China com os Estados Unidos atingiu quase 300 bilhões de dólares. Agora, Trump impõe tarifas de 145%. Os consumidores americanos pagarão um alto preço, mas a economia chinesa superaquecida, que quer produzir em excesso, sofrerá. Lembremos que a China está atolada em enormes dívidas, muitas vezes ocultas, e ainda tem uma bolha imobiliária. O Goldman Sachs prevê que o crescimento do PIB chinês em 2025 pode ser reduzido em 2,4%, quase metade das premissas do Partido Comunista, 5%. O Citibank pensa o mesmo, mas suas previsões foram feitas com tarifas mais baixas. Considerando que o crescimento econômico está intrinsecamente ligado à legitimidade do Partido Comunista Chinês, essa notícia preocupa Pequim. Mas por que os americanos estão fazendo isso consigo mesmos, quando todos os sinais indicam que os cidadãos americanos também pagarão um preço alto? Trump quer reduzir o déficit interno e fortalecer a indústria nacional, que nas últimas décadas deixou em grande parte os Estados Unidos para países menos desenvolvidos. A ideia em si não parece equivocada, e os americanos têm tomado medidas desglobalizantes semelhantes há muitos anos. Em 2016, Hillary Clinton, como Trump, foi contra o Acordo Transpacífico. Biden impôs políticas protecionistas, incluindo o subsídio à indústria americana por meio da Lei de Redução da Inflação. No entanto, tudo desmorona diante do sistema de comércio mundial e seu desequilíbrio. Dividamos o mundo em duas categorias de países, aqueles com déficit comercial e os com superávit. Na primeira categoria, os Estados Unidos dominam, com um déficit superior a 1,1 trilhão de dólares anualmente. Outras vítimas do sistema incluem Grã-Bretanha, 254 bilhões de dólares, Índia, França, Filipinas e Japão. Por outro lado, temos países com superávit que consomem muito menos do que produzem. A China reina com superávit de 593 bilhões de dólares. Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Singapura, Suíça e Rússia também têm grandes superávites. Agora, os países com superávit não querem absorver os fundos que acumularam porque isso aumentaria os salários e preços locais e suas economias se tornariam menos competitivas. Então, o que eles fazem com tantos dólares? Eles são um fardo para os bancos locais, então a maneira mais fácil de transformá-los em ativos é comprar dívida do governo americano, enviando dinheiro de volta para os Estados Unidos para que eles possam continuar importando. Por isso que o livro de Michael Pettis e Matthew Klein se chama Trade Wars are Class Wars.
Essa conjunção beneficia apenas as classes altas, seja nos países superavitários ou deficitários. O capital flui para os Estados Unidos na forma de ativos financeiros, dando ao mercado financeiro, às Big Techs e ao governo fácil acesso ao capital e capacidade de multiplicar ainda mais os lucros. Isso acontece às custas do extrato social mais baixo, cujos empregos tradicionais evaporaram há muito tempo, enquanto os preços sobem devido ao influxo de capital. Tudo isso contribui para desigualdades ainda maiores. Vamos ouvir um trecho do vídeo O Mundo em 2025, o caos é a nova ordem? De acordo com o Federal Reserve, no segundo trimestre de 2024, os 0,1% mais ricos dos Estados Unidos possuíam cerca de 21 trilhões de dólares em ativos, cerca de 14% de toda a riqueza do país. Os 1% mais ricos são donos de 46 trilhões de dólares, ou cerca de 30%. Os 10% mais ricos possuem mais de 100 trilhões de dólares, ou 66% do total. Mas a estatística que mais chama a atenção é que a fina linha na base representa o total da riqueza da metade mais pobre da sociedade, com 4 trilhões de dólares, ou 2,6% do total. Isso significa que 334 mil pessoas nos 0,1% mais ricos têm mais de 5 vezes a riqueza de 167 milhões de americanos. E essa desigualdade aumentou justamente na pandemia, quando o governo e o próprio Fed desovaram a maior quantidade de moeda em toda a história do dólar. Mas os países com superávit também têm culpa. Em vez de devolver esses fundos aos seus cidadãos, por exemplo, na forma de salários mais altos, as elites locais os mantêm entesourados ou os enviam para a América comprando títulos ou ações locais. Portanto, pode-se supor de boa fé que o objetivo de toda a manobra seria equalizar as desigualdades globais, reduzir os déficits em um grupo de países e os superávites em outro, com o objetivo de melhorar a situação dos mais pobres em todos esses países. Em dezembro, Pence, na Foreign Affairs, antecipando as tarifas anunciadas por Trump, não antagonizou a ideia e indicou que, se implementadas corretamente, elas poderiam ser úteis. Esse também foi o discurso de Stephen Miran, presidente do Conselho de Consultores Econômicos. Ele é um dos conselheiros de Trump que está por trás das tarifas atuais. Em 7 de abril, no Hudson Institute, Miran explicou a lógica das tarifas. Ele afirmou que tanto o guarda-chuva de segurança americano quanto os ativos de reserva americanos do mundo, incluindo o dólar, constituem um fardo para os Estados Unidos, porque isso tornou os produtos e a mão de obra americanos não competitivos. Ele disse que países como China e Brasil, ao comprar ativos americanos, podem manipular sua própria moeda para baratear suas exportações. Os superávites bombeados para a economia americana, por sua vez, contribuem para as crises. Miran lembra o ano de 2008, no qual a China comprou ações da dívida das famílias americanas, inflando uma bolha que mais tarde estourou com um estrondo. Portanto, Miran, assim como Trump, acredita que os países do mundo deveriam pagar por esses privilégios. Como? 1. Eles podem aceitar tarifas sem retaliação. 2. Eles podem abrir seus mercados e comprar mais dos Estados Unidos. 3. Eles podem aumentar os gastos com defesa e comprar dos Estados Unidos. 4. Eles podem investir e produzir nos Estados Unidos. 5. Eles também podem mandar um cheque para o Tesouro dos Estados Unidos. Esse arranjo está sendo chamado de Acordo de Mar-a-Lago. Então, poder-se-ia supor que as tarifas recíprocas de 2 de abril seriam aplaudidas por Pettis e Klein, autores do livro que Miran usa como argumento para elas. Mas isso não aconteceu. Como Pettis escreve, citação, as tarifas não abordam o verdadeiro problema dos Estados Unidos. Uma razão óbvia é que as tarifas são amplamente bilaterais e, embora os desequilíbrios bilaterais possam impressionar aqueles que não entendem os fluxos comerciais e de capital, elas são inúteis. As tarifas bilaterais distorcem o comércio, mas como não abordam os desequilíbrios internos nos países que impulsionam seus superávites comerciais,
nem abordam o papel dos Estados Unidos em acomodar esses superávites, eles apenas mudarão os saldos bilaterais sem alterar o déficit comercial geral dos Estados Unidos. Isso foi o que aconteceu após a primeira rodada de tarifas americanas em 2018, quando o déficit americano com a China diminuiu, mas o déficit americano geral e o superávit chinês geral aumentaram. Um segundo problema com a última rodada de tarifas é que elas visam os países errados. Trump se concentra em saber se um país tem ou não um superávit comercial com os Estados Unidos, em vez de saber se esse país está apresentando grandes superávites persistentes em geral. Apenas estes últimos que exportam o que Joan Robson chama de superávites empobrecedores do vizinho. Países como Canadá, México e Japão não fazem parte do problema porque apresentam déficits comerciais gerais que ajudam a absorver alguns dos desequilíbrios globais. Se Trump realmente leva a sério a redução do déficit comercial dos Estados Unidos, a última rodada de tarifas não ajudará. Fim da citação. O que Pettis quer dizer é explicado como um exemplo dado por Maurice Obstfeld, do Peterson Institute. Citação: os compradores americanos mudarão suas importações de países com tarifas altas para países com tarifas baixas. Os compradores de borracha natural podem mudar suas compras da Tailândia, taxa de 37%, em Indonésia, taxa de 32%, para a Costa do Marfim, taxa de 21%, e Libéria, taxa de 10%. No processo, eles incorrerão em custos de mudança e transporte. Fim da citação. Klein compartilha as observações de Pettis, ridicularizando muitos exemplos de tarifas de chatbot sem sentido, dizendo, citação: a carga tributária esperada do povo americano aumentou cerca de 2% da renda nacional nos últimos 2 meses. Como qualquer ajuste orçamentário acentuado, isso reduzirá o padrão de vida, e esses aumentos de impostos impactam os pobres desproporcionalmente. Os aumentos de impostos também são suficientemente complexos e arbitrários que criarão custos para as empresas, reduzindo a produtividade e exacerbando o impacto sobre as rendas. Fim da citação. E este é o ponto crucial de toda a manobra de Trump. Como Balaji Srinivasan escreve, abra aspas, isso está destruindo as cadeias de suprimentos que passam pelos Estados Unidos sob a ilusão de que 45 anos de desindustrialização podem ser corrigidos em um dia com tarifas de 45%. Inúmeras empresas de baixa margem, incluindo exportadores americanos, terão falta de lucratividade. Fecha aspas. E lembre-se, estamos falando apenas sobre desigualdades no comércio de bens. No entanto, vivemos em uma economia digital, na qual os americanos dominam. Não é apenas a desigualdade no comércio de bens que explica esse déficit, mas simplesmente que os americanos venceram a revolução digital e sairão das fábricas para os escritórios, exportando serviços digitais para o mundo inteiro. Quando há a opção de um escritório com ar-condicionado e cafezinho, uma pessoa geralmente escolhe isso, em vez de 12 horas costurando camisetas ou soldando iPhones. E mesmo que alguém considere transferir uma fábrica de colagem de Air Max do Vietnã para os Estados Unidos, terá que pagar ao mesmo trabalhador $20 por hora em vez de $2. Os serviços constituem 70% da economia americana e a exportação desses serviços constitui cerca de 25% da economia americana. Alguns países já se preparavam para retalhar, atingindo o setor de serviços americano, o que poderia ser outro motivo pelo qual Trump conteve de certa forma a guerra tarifária total com o mundo inteiro. De acordo com a narrativa de Trump, Navarro e Miran, o sistema atual criado pelos americanos deixou de favorecê-los, causou estratificação social, aumento da vulnerabilidade a crises e forçou os americanos a protegê-lo fisicamente. Mas vamos fazer uma pergunta crucial. Por que esse sistema foi mantido por tanto tempo e por que as administrações anteriores não abordaram esse problema? Talvez porque não estivesse claro qual seria a alternativa, ou ao contrário, sabia que seria muito pior. Os dados empíricos contradizem a tese de que o mundo tem explorado os americanos. Esse sistema deu aos Estados Unidos primazia em quase todos os domínios geopolíticos.
Economicamente, os Estados Unidos não apenas repeliram o ataque da China, mas começou a se distanciar, deixando a China para trás. A arquitetura do sistema obrigou os Estados Unidos a terem o exército mais poderoso do mundo, que a maior economia mantinha facilmente. Isso foi uma desvantagem do sistema, da perspectiva americana, ou uma vantagem? Afinal, o superávit de capital dá aos Estados Unidos uma vantagem astronômica em atrair talentos e dominar notoriamente a criação dos ramos mais novos e críticos da economia: IA, semicondutores, grandes tecnologias. O americano médio trocou 12 horas de trabalho físico em uma fábrica da Ford por um escritório confortável com ar-condicionado. Os cidadãos americanos responderão: mas tudo isso acontece às nossas custas. Isso é um pouco verdade, mas até os mais pobres dos Estados Unidos são mais ricos do que 90% da população mundial. O salário mínimo na Flórida, que está no meio da escala, é de $13 por hora, $2.251 por mês. Isso é comparável ao salário mínimo da Alemanha, um dos estados mais ricos da Europa, e 2 vezes maior do que na Polônia. Na China, o salário mínimo mais alto em Pequim é de $640, 3,5 vezes menos, e em Xangai, $380, 6 vezes menos. Esse também é o valor não do mínimo, mas do salário médio na Índia. Sem mencionar os países africanos, outros países asiáticos ou latino-americanos. Claro, a vida nos Estados Unidos é mais cara, mas a estratificação não é culpa do mundo inteiro, mas também do sistema americano e da maneira como esses excedentes são transferidos para os estratos sociais mais baixos, ou melhor, como não são. Agora, Trump decidiu jogar todas essas vantagens no lixo, liderado pelo suposto jugo que o mundo impôs à América, embora ele as tenha suspendido por 90 dias. No entanto, o culto à vitimização contra o qual ele próprio lutou como parte da campanha anti-woke pode enterrar todas as vantagens desenvolvidas pelos Estados Unidos nas últimas décadas. A política caótica e desdenhosa de Trump está causando danos no mundo. Todos os sinais no céu e na terra indicam que, embora haja certa lógica por trás disso, a implementação embaraçosa e a falta de análise transversal das consequências de longo alcance levam a uma coisa: caos. A realidade, porém, forçou Trump a interromper, pelo menos por hora, essa loucura. Ele não fez isso em relação à China. O consenso de que Pequim deve mudar sua política é claro, mas os chineses não têm intenção de ceder. Ray Dalio, investidor com grande exposição a ambos os mercados, tem a esperança de que os chineses se adaptem, valorizando o yuan, vendendo ativos em dólar e liberalizando suas políticas fiscal e monetária para estimular o consumo. O problema é que Pequim já deveria ter feito isso há muito tempo, mas não fez. Por quê? Já citamos os motivos. Isso significa que ainda deve piorar a relação entre os Estados Unidos e a China, e alguns profetizam o espectro de uma escalada iminente sobre Taiwan. Há uma chance maior que zero de que os historiadores chamem os tempos atuais de período do Rei Louco e Trump nem chegue ao fim de seu mandato. Nós estamos atualmente no olho do furacão e não temos como garantir que ele não fique ainda mais forte.